Bom, pessoal, esse vídeo, então, ele é exclusivo nessa aula para os alunos do terceiro ano da unidade Mogi Itapira. Tá? Nós vamos fazer aqui, então, a aula 13 do caderno 2. Ok? Até a aula 12, nós estávamos falando sobre as lentes convergentes. Tá? Então, nós paramos em lentes convergentes até a aula 12. A aula 13 é uma aula destinada ao estudo das lentes divergentes. Ok? Bem simples, essa aula é bem tranquila, é só meio que memorizar as propriedades da lente divergente. Então a gente já conversou, né, já definimos os elementos, esse simbolismo que eu já passei para vocês. Isso aqui é o símbolo de uma lente delgada divergente, e esses são os elementos principais dela, né? O centro óptico, toda lente tem dois focos, e tem dois focos antiprincipais, né? Então é o tal do afóforo. Então toda lente já vai aparecer esse desenho já feito, né? Onde está o antiprincipal, o foco, o centro óptico, o outro foco e o outro antiprincipal. Lembra que essas distâncias são todas iguais, tá? A distância do antiprincipal ao foco é igual do foco até o centro, que é igual do centro até o foco e que é igual do foco até o outro antiprincipal. Então, no primeiro momento, a gente vai recordar quais são os raios notáveis para as lentes divergentes e depois falar da questão da imagem, beleza? Então, vamos lá. O primeiro raio que você tem que se recordar é o seguinte, é aquele velho, né, o raio famoso, aquele raio que vem paralelo ao eixo da lente. Nós já debatemos lá que todo raio que vem paralelo ao eixo da lente ele vai divergir a partir do foco dela. Então, esse é o raio notável número 1. Outro raio notável, aquele raio que incide na direção do foco, ele vai incidir numa direção que você tenha certeza que é o foco, aí ele sai paralelo. É a reversibilidade do primeiro, tá? Esse raio que eu fiz aqui em azul, ele é o contrário desse aqui em amarelo, né? Se todo raio que vem paralelo ele diverge a partir do foco, um raio que incidir na direção do foco, ele sai paralelo. Estaria vindo aqui, né? Se ele incidir na direção do foco, aí ele sai paralelo. Tá bom? O terceiro raio é aquele que incide sobre o centro óptico, ele não sofre nenhum desvio. Perceba que esse raio ele coincide, né? Tanto na lente convergente quanto na lente divergente. Todo raio que passar pelo centro óptico não desvia. Tá? E o último, talvez o mais chatinho, é o raio que está associado ao antiprincipal, né? Antes de traçar esse raio, vamos nos recordar o seguinte, como é uma lente divergente, você tem que ver que o raio de luz ele tem que sofrer um entortamento, vamos dizer assim, para fora, né? Ele está divergindo, né? Então ele nunca vai poder, por exemplo, vir e quebrar para dentro aqui, né? Porque essa lente é divergente. Então ele vem e ele entorta para fora, tá? Que nem esse aqui, ó. Ele veio na direção focal e entortou para fora, eles estão divergindo. Então o do antiprincipal é esse aqui, ó. Atenção na tela. Todo raio que incidir na direção de um antiprincipal diverge na direção do outro antiprincipal. Ou seja, se um raio vier numa direção que você tem certeza que é a direção de um ponto antiprincipal, aí ele vai divergir na direção que parte do outro ponto antiprincipal. Ok? Então esses raios precisam ser memorizados. Paralelo pelo foco sai paralelo, pelo centro não desvia, e se vier na direção de um antiprincipal, ele diverge na direção do outro antiprincipal. E aí você vai lá e compara com aquilo que eu passei da lente convergente, para você ver que aqui a gente tem que trabalhar sempre com a ideia do prolongamento dos raios, né? Ok? Bom, nós vimos no estudo das lentes convergentes que, dependendo da posição do objeto, nós tínhamos características diferentes para a imagem. Nós fizemos 5 desenhos na lousa, né? Um para cada posição do objeto. Agora, a lente divergente, ela só apresenta um caso de formação da imagem e que independe da posição do objeto. Tá? Se esse objeto estiver em qualquer posição, a imagem vai ter sempre as mesmas características. Então vamos ver? De novo, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o objeto, uma seta como referência, e vou pegar aqui a extremidade dessa seta e vou traçar alguns raios de luz que partem dali. Lembrando que 2 raios já bastam para a gente localizar a imagem. Então vamos lá. Nós sabemos que de todos os raios que partem aqui da extremidade da seta, aquele que incidir paralelo diverge a partir do foco. E eu vou escolher um segundo raio de luz, você pode escolher qualquer um daqueles 4 notáveis que a gente viu, né? Eu vou pegar o raio que incide no centro óptico, eu sei que ele não desvia. Perceba que esse raio aqui que saiu da lente e esse raio aqui são divergentes, eles nunca vão se cruzar. Ou seja, se os raios de luz não se cruzam, a gente não tem a formação da imagem real. Mas olha, o prolongamento desse raio, que já está feito aqui pontilhado, e o prolongamento desse segundo, que na verdade é esse pedacinho aqui, eles se cruzam nesse ponto aqui. Portanto, nesse ponto nós vamos ter a formação de uma imagem virtual, que ela é formada pelo cruzamento de prolongamentos, né? O prolongamento do primeiro e o prolongamento do segundo seria esse aqui. Okay?
Então essa imagem tem que características? Ela é virtual, ela é direita e ela é menor que o objeto, né? Particularmente ela fica sempre presa aqui, ó, entre o foco e o objeto. Pode fazer o teste aí se você quiser, muda a posição do objeto que você vai ver que a imagem continua virtual, menor e direita nesse ponto, nessa intervalo aqui, tá? Então é isso, gente. Lente divergente forma imagens virtuais, direitas e menores, sempre, independente da posição do objeto. Tá? Um detalhezinho é que, embora eu tenha traçado apenas dois raios, prestem atenção nisso. Ó. Eu fiz o que paralelo diverge a partir do foco, que passa pelo centro óptico e não desvia. Na verdade, todos os raios que você desenhasse, não necessariamente esses dois que eu fiz, todos os raios que partirem daqui, ó, da ponta da seta, onde está o cursor, partirem daqui, atravessarem a lente, eles vão ser divergidos a partir desse ponto aqui, né? Ou seja, se a gente chamar a extremidade da seta aqui de ponto X, todos os raios que saírem de X atravessam a lente e emanam de X' aqui, né? Desse ponto aqui. Beleza? Então, basicamente seria isso aqui, né? Uma pessoa que olha através de uma lente divergente, ele vê uma imagem virtual. No caso aqui, essa lente é uma lente bicôncava, né? Ele vê uma imagem virtual e menor. Então, se esse for o objeto, quando você olha através de uma lente, ele fica virtual menor e perceba que ele fica mais próximo do olho, né? Conforme nós vimos aqui, a imagem está mais perto da lente do que o próprio objeto. Mais ou menos o que está acontecendo aqui. Okay? Então era isso que a gente tinha que fazer sobre lentes convergentes, era isso que a gente tinha que conversar. O módulo ainda é bem rápido. E vamos fazer o exercício dessa aula, que é um exercício simples, mas ele é um exercício que envolve muita interpretação e leitura do texto. Tá bom? Então vamos resolver o exercício na apostila de vocês lá na página 535. Tá? O problema é o seguinte, ó, na figura ele ilustra um plano quadriculado aí, ele fala que isso aqui é uma lente divergente, né? Isso aqui então é uma lente divergente. E nós temos um espelho plano aqui. Tá? E esse ponto focal aqui é o foco da lente, evidentemente. Né? Se o espelho é plano, então não tem foco. Então esse foco aqui é o foco da lente. Aí ele coloca uma fina haste AB, então essa fina haste AB vai funcionar como um objeto. Essa haste é como se fosse o objeto. Ela é colocada nessa posição indicada aí. E aí olha a atenção que ele vai dizer agora. Ó. Um observador que estiver próximo à lente, à esquerda, ou seja, um observador aqui. Ó. Um observador, aqui onde está meu cursor, o observador vai olhar através dessa lente aqui. Ele vai ver duas imagens da haste. Então, olha que interessante isso. Nós temos a haste AB é o objeto, mas de acordo com o enunciado, se tiver uma pessoa do lado de cá, ele vai ver duas imagens. Agora ele vai te explicar quais são essas duas imagens. Ó. A primeira imagem, que nós chamaremos de A1, B1, é a imagem direita de AB formada pela lente. Ou seja, a primeira imagem é a imagem feita pela lente. Até aí nenhuma novidade. Nós vamos desenhar essa imagem daqui a pouco. Agora atenção na segunda. A segunda imagem, que é a A2B2, ela também é formada pela lente, só que pelo reflexo, a linha belinha da haste no espelho. Ou seja, este objeto aqui, AB, ele vai ser objeto tanto para essa lente quanto para esse espelho. Então ele vai estar gerando uma imagem aqui atrás desse espelho. Nós vamos chegar lá, mas é isso. Vão ser formadas duas imagens, tá? Pela lente. A1, B1, A2, B2. Ah, mas não são três? Sim, são três imagens no total. Porque você tem a linha belinha também, que é a imagem do espelho. Mas nós vamos focar nas imagens formadas pela lente. Que é isso que o observador vai ver. Tá? Quer dizer, então resumindo, no total vai ter três imagens, mas quem olhar através da lente vai ver só duas. Você vai entender porque à medida que a gente for construindo os raios. Tá? Então a primeira pergunta era a seguinte, ó. Construa, né, e identifique as duas imagens, A1, B1, A2, B2. Perceba que você tem dois planos quadriculados aí. Nós vamos usar o plano quadriculado de cima para desenhar a imagem A1, B1. E vamos usar o plano quadriculado de baixo para desenhar a imagem A2, B2. Então vamos lá. Esquecendo o espelho por enquanto. Esse objeto AB está de frente para essa lente L e vai gerar uma imagem A1, B1. Então eu vou pegar a extremidade da seta A e vou traçar o raio que vem paralelo, que eu sei que ele diverge a partir do foco. É isso que vimos até agora, tá? Veio paralelo, diverge a partir do foco. Eu vou pegar o raio que incide no centro óptico que não sofre desvio. Ou seja, esses raios são divergentes, isso vai gerar uma imagem aqui, né? E essa imagem é a A1, B1.
Ou seja, ela é a imagem da seta AB formada pela lente. Este é A1B1. Tranquilo? Então essa não acredita-se que a gente não tem dificuldade nenhuma para entender. Agora vamos construir a imagem A2B2. Tá? Então vamos lá. De acordo com o que você leu no enunciado, a imagem A2B2 ela é formada pela lente, só que ela é a imagem do reflexo AB. Como assim, professor? Esse é o reflexo AB, é o A''B', o reflexo no espelho. Tá? Veja, se isso aqui é um espelho plano, vale a propriedade da simetria, né? A distância do objeto até o espelho é igual à distância do espelho até a imagem. Então, olha lá, se você contar aí, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades até o espelho. Então, vai ter mais 7 unidades até a imagem. Então, esta imagem, A''B', é que vai funcionar como objeto para essa lente aqui. E aí sim vai surgir a imagem A2B2. Tá? Então, vamos lá. Agora você vai considerar que essa seta vermelha aqui, A''B', é o novo objeto para essa lente. Então eu vou descobrir, pegando a extremidade dessa seta, traçando o raio que vem paralelo. Eu sei que ele diverge a partir do foco, certo? E sabemos que todo raio que incide no centro óptico não desvia. Então, veio paralelo, diverge a partir do foco, veio pelo centro óptico da lente e não desvia. Ou seja, a imagem que a gente está procurando é essa aqui, ó, A2B2. Fica bem pequenininha, bem espremidinha aí na sua apostila, tá? É isso mesmo, fica bem pequenininha. Então é isso, pegamos a extremidade da seta aqui, traçamos dois raios notáveis e o cruzamento dos prolongamentos nos dá esse ponto aqui, né, que seria a imagem, no caso A2B2. Beleza? E para a gente terminar, o item B simplesmente diz o seguinte, ó, continue o traçado do raio R. Perceba que o raio R não é um raio notável. Os raios notáveis que a gente viu é aquele que vem paralelo, aquele que passa pelo foco, né? Aquele que incide no ângulo principal. Ele não é um raio notável. Mas veja, nós já não sabemos que existe uma imagem A1B1 aqui? Lembre-se que toda luz que sair do ponto A e atravessar a lente tem que ser divergida, né, a partir dessa imagem aqui. No caso seria o A1. Tá? Então o raio R ele tem que divergir a partir daqui. Perceba que, na verdade, todos os raios que forem atravessando a lente vão sair desse ponto imagem aqui. Tá? Então, continuar o traçado era isso. O raio R ele vai incidir aqui, porém, ele vai divergir a partir do A1, que é a imagem do ponto A. Tranquilo? Então, está feito o exercício, está finalizado esse módulo, e é isso. Obrigado, valeu, até mais, gente.